Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Vamos que vamos, o mês está voando. E desde já agradeço a audiência e carinho, você que começa já a semana juntinho aqui comigo no programa original. Os telespectadores da Speed Fiber, Tech Cable, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patinho do Férias e Petrópolis, claro, muito obrigada. E tem ainda os internautas pelo Facebook da TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã, com transmissão simultânea, e o nosso site também, tvc16.com. O programa está demais, está muito bom. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Estou aqui com o Rômulo Maciel, que é do Recanto da Paz, e nesse momento tão difícil, vocês têm esse trabalho lá com tanto carinho para os bichinhos, né? Então, nós falamos aqui, eu dei até o exemplo da minha gata, e aí ele falou que eles vão buscar e tem todo o tratamento. Então, por exemplo, eu gostaria de uma cremação individual. Tá? Eu ali, eu, minha família, o bichinho, e como seria o passo a passo? Então, a individual, fazendo acolhimento na veterinária ou na residência, ele procede da seguinte forma: nós vamos até o local, pegamos o corpinho, chegamos até o crematório, é agendado um horário, né, melhor para o tutor e que esteja vago no crematório, um horário, né, e feito isso, o tutor vai ao crematório se ele quiser acompanhar. Se ele não quiser acompanhar, nós também registramos em vídeo ou uma foto, ou se ele não quiser nenhum registro por não querer, por achar muito forte ou por causar mais tristeza, né? A gente também não faz, a gente deixa lá, a gente faz o vídeo de qualquer forma, mas deixa registrado conosco, a gente deixa guardado lá. E ele indo ao crematório, tem a sala de despedida, ele se despede com a ornamentação, com o nosso quadrinho lá com as datas e o nome, tudo para deixar esse momento tentar ser mais suave, né? E após isso vem a parte da cremação. Ele acompanha também a cremação na íntegra ou não, né? Ele pode acompanhar a entrada do pet no forno ou não acompanhar, né? E depois desse processo, a gente faz a recolha dos ossinhos, fica igual um suspiro, fica os ossos desidratados, né? A gente passa num processador e ele fica aquele pozinho que a gente chama de cinzas. Tem muita gente que acha que entrou para o forno, aconteceu a cremação, terminou a cremação, já vem aquele pozinho. Não. Tem esse processo de passar no processador para virar aquelas cinzas, aquele pozinho. E
essa situação toda, ela é a mesma coisa em qualquer outro crematório, mais moderno, não moderno. Sim. O procedimento, o processo é o mesmo. Tem muita gente que acha que já sai dali do forno já com as cinzas. Não. Toda ossada, né, tudo assim tem que sair, ser processada, aí então a gente sela, coloca na urna e termina, né, efetua o término do procedimento. Na cremação coletiva, a gente tem que esperar, né, o acúmulo, né, um volume de peso correto para a gente estar fazendo a cremação coletiva. Então, assim, tem todo o amparato e também... A coletiva, como sabe de qual o bicho, a cinza? Não, você não sabe, porque você não recebe as cinzas de volta. Ah, então no Porque coletivo não tem. Coletiva não tem o retorno das cinzas, por isso mesmo. Como é feito com volume, né, de corpinhos no forno, Então, aí você acaba não tem ficando como separar. Por isso mais barato, né? Porque Justamente, tem todo... ela por ser coletiva, ela é mais barata, você não tem o direito das cinzas, da carta de sentimentos do crematório, você tem direito sim ao certificado que atesta que você cremou, né? Tem também lá nos registros. Mas aí do coletivo você joga as cinzas fora, então? Isso, tem a empresa que recolhe, né? A empresa correta para recolher dos resíduos. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que pagam planos funerários, normal, porque normalmente quando a gente morre a gente não quer deixar despesa para ninguém. Então as pessoas costumam pagar um plano funerário, porque senão é aquele susto. Sim. Porque hoje em dia fazer o enterro de uma pessoa é muito caro, de bicho não sei, mas de fazer o enterro de uma pessoa é muito caro. Aí você falou que tem um plano. Nesse plano, a pessoa vai pagando todo mês uma prestação, deve ser suave, né? Porque... assim, o plano é para gente. Nós, quando formamos o plano, né, quando fizemos o plano, elaboramos, foi elaborado para atingir todas as pessoas. Até aquela pessoa mais humilde, a gente quer pegar também, porque o amor dela é igual Sim. de todos, né? Então, assim, o plano é personalizado justamente por isso. Um exemplo, se você tem um pet, você quer colocar ele na individual, ele é R$ 24,90. Mas se você tem 5, 6 pets, se for colocar esse valor, acaba ficando caro no fim. Então, o que nós fazemos? Nós personalizamos esse valor. A gente não coloca o valor cheio. A gente pega a idade do pet e o peso. Em cima disso, a gente elabora um valor, né? Porque também, assim, se você pegar um pet com 40 quilos e com 14 anos, a probabilidade, né, dele falecer... Morrer logo é grande. Então, assim, a gente elabora, a gente personaliza justamente para ficar bom para o cliente e bom para a empresa, sabe? Então, é dessa forma que... E tem a coletiva também, o plano para a coletiva. É da mesma forma, a gente personaliza, porque o coletivo ele é justamente para englobar aquela pessoa que tem 10 cachorros. Gato, 6. por exemplo, gato vive muito. Sim. Costuma viver, pelo menos um gato bem tratado costuma viver. Uma estimativa aí de 15 a 20 anos. Por exemplo, a minha gata só tem 2 aninhos, essa, né? E aí quanto seria um plano assim? Porque ficaria muitos anos pagando. Sim, então, Ou não, né? Vai que acontece um acidente. Justamente, a gente faria o mínimo, porque só uma. Aí no individual seria R$ 24,90 e na coletiva R$ 19,90 por mês, sabe? Agora, assim, uma outra dúvida também. A gente mostrou ali o videozinho, né? Muito bonito lá o local. Muito bacana. Quem quiser conhecer, eu quero conhecer, ver se realmente é isso tudo que ele está falando, se é o que eu vi no comercial, é aberto lá para as pessoas? Nós trabalhamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 às 5 e sábado, de 8 às 3. É aberto, quem quiser ir conhecer, fazer uma visita lá, tomar um café, é aberto, pode ir nesse horário que vai ser super bem atendido. Tem a Tayane, tem o senhor Adilson também, que é o operador de forno, né? Tem outros colaboradores que nos ajudam lá. E a gente faz até uma apresentação do espaço, do forno, processo. Para quem quiser conhecer, está aberto. E o plano faz lá mesmo ou vocês têm pontos espalhados pela cidade? Não. É tudo online, né? Via WhatsApp, Sim. site e tudo mais. E também, se for lá, a gente também finaliza lá o plano. Nós fazemos o plano lá também. Qual, assim, o que você acredita que seja o diferencial do Recanto da Paz em relação a outras empresas? Primeiro,
o primordial é a humanização, né? O acolhimento, o carinho. Quando chega, né, o tutor com o seu pet lá, a gente não pensa só na cremação. A gente pensa em dar um abraço, em confortar, né, a pessoa, para depois a gente entender o que a pessoa foi buscar. Porque ela não foi buscar só a cremação. Ela foi buscar uma palavra de conforto, um abraço, uma troca, né, ali. Então, a gente entende que primeiro tem que ser feito dessa forma. Segundo é a transparência, né? O nosso crematório, no estado do Rio, é um dos, se não me engano, é o único que você pode acompanhar a cremação do início ao fim. Olha, que sabe? Interessante. Nenhum Isso outro tudo aqui pode. pertinho, Correio. Pertinho. Pertinho. E quanto tempo vocês estão ali? Nós estamos ali, vai fazer 23 anos. Meu Deus. 23 Eu anos. sou muito distraída, gente. Eu passo ali. Porque é no alto, né? Então, assim, tem a placa e a Meu entrada. Deus. Eu não conhecia. Quando eu vi essa propaganda lá na borda da cidade, aí eu falei, tem crematório em Petrópolis, assim. Não, no meu caso eu sou desligada. Eu creio que uma pessoa mais atenta tenha visto, né, a placa e tudo mais. Mas eu falei, gente, eu não sabia. E eu gostei de saber, porque, inclusive, eu já perdi bichos nesses anos. Nesse tempo vocês estão lá, eu não sabia, eu enterrei. O que acontece? Ninguém procura saber sobre um crematório, né? Então, eu acredito que hoje a gente está procurando divulgar mais, né? Mas É um bom assunto que delicado. saiba, né? Porque eu fiquei muito perdida, né? Teve um bichinho, teve uma das minhas cadelas que eu perdi na época, muitos anos atrás. Eu fiquei mal, fiquei muito mal. Né? Mas claro que aí depois dessa eu fui fazendo uma preparação psicológica para as próximas e acabou acontecendo. Mas a primeira foi assim um impacto muito forte. Hoje os nossos bichinhos de estimação, né, eu digo os filhos de estimação, eles não são mais animais de estimação. Eles são filhos porque eles dormem na nossa cama, né? Eles almoçam com a gente, eles vão ao shopping. Tudo assim, tudo em família, tem né? muitos ambientes pet friendly agora que aceita, tem restaurante que aceita, hotel, mercado, shopping, mercado. Sim, então virou um membro da família o pet, né? E a gente está seguindo essa linha para dar o máximo de carinho. Bom, Amor, tem que parabenizar vocês, você e toda a equipe. Muito porque obrigado. Realmente todo mundo precisa. Quem não tem bicho, quem não gosta de bicho, deve falar, ai meu Deus, que besteira, é só pegar, jogar no buraco, na vala, botar no saco, dar um nó e jogar na lata do lixo. Para você que não gosta de bicho, é muito simples, né? Tem muita gente que pega lá, põe no saco, dá um nó e joga lá no lixo. Agora, para quem tem amor ao bicho, para quem tem lembranças, quem viveu, quem tem memórias, né? Então, assim, os animais são bem importantes. Muito. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e espero que fique cada vez mais conhecido, que atinja mais pessoas, porque a gente sabe que muitas pessoas, como eu, fiquei perdida sem saber o que fazer. Na época, eu morava em casa e tinha um jardim para enterrar, deu para enterrar no nosso jardim. Mas muitas pessoas moram em apartamento, muitas pessoas moram em casa, mas é cimento, não tem jardim. Sim. Complicado, tem que fazer alguma coisa, né? Hoje nós somos, né, alinhados ao meio ambiente, esse assunto cremação e meio ambiente, porque assim, a pessoa vai fazer o que tiver alcance dela nessa hora, né? Mas você enterrar hoje um pet... Nem é bom para o solo. Nem a gente é bom, sabe então. Disso. Contamina, faz... Claro que a pessoa tem que fazer, você não sabia. Outras pessoas, infelizmente, não têm naquele momento, porque pega a gente desprevenido, né? O valor da cremação. Ela morreu na veterinária, a veterinária, a gente pode jogar fora para você. Eu falei, não, eu quero meu bichinho, eu quero enterrar. Então... Eu acredito que a pessoa tem que, no momento, fazer o que ela vai se sentir melhor e o que está ao alcance dela, né? Mas a gente tem que pensar no meio ambiente, né? Sim, claro. Tem muitos anos, deve ter basicamente uns 20 anos, que foi a primeira que eu perdi. As outras que eu perdi, eu acabei deixando na veterinária, porque eu não queria nem ver. Sim. Para não ter toda essa coisa. Mas aí, tendo um crematório, quer dizer, já tinha um crematório, eu que não conhecia, né? A cremação coletiva, ela veio para abranger essa questão, para ser alinhada junto ao meio ambiente, por ela ser mais em conta, a pessoa não enterrar, né? Sim. A gente
também pegar esse pessoal que, coitado, na hora quando é pego desprevenido, né? Tudo é muito caro. E normalmente quem perde o animal já gastou muito na veterinária. Eu lembro que na época foi um absurdo, foi caríssimo. Porque você fica naquela luta tentando salvar o animal. Você vai até o fim, né? Vai até o fim, né? Rômulo, muito obrigada mesmo, tá? Mais uma vez, parabéns para você, toda a equipe. Muito obrigado. O pessoal... Produção, deixa eu ver mais uma vez, eu tenho um tempinho, deixa eu ver mais uma vez o comercial pra gente, para ver se eu fiquei com alguma dúvida, o pessoal em casa também. Pode soltar o comercial. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Ai, que lindo. Crematório Recanto da Paz. Muito, muito bacana. Muito lá é ar puro. É. É alto, é muito bacana, vale muito a pena conhecer. Horário de funcionamento? De 8 às 5, de segunda a sexta. É horário comercial. E sábado de 8 às 3. Tá ótimo. E quando eu estiver passando por ali, eu vou dar um pulinho lá. Vai ser muito bem-vinda. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Agora vamos falar de um tema muito relevante para a nossa sociedade, interessa a todos. Você pode concordar ou não concordar, mas é relevante sim, porque nós vamos falar de censura à informação. Então eu, como cidadã e como jornalista, não poderia deixar passar despercebido o que está acontecendo no país. Infelizmente, nós estamos vivendo uma censura que nem mais é velada, que já é totalmente aberta, só não entende quem não quer, e estamos entrando por um caminho muito perigoso. Eu não sou especialista no assunto, mas quando se trata de limitar o direito de um cidadão, e principalmente de um jornalista falar, aí já me preocupa muito e deveria preocupar você também. Então, para esse bate-papo, eu convidei o Coronel Germano, que já é conhecido de quem acompanha o programa original, e ele também que é advogado, entende do assunto,
conhece bem nossa Constituição Federal. E desde já eu agradeço a presença nesta quarta-feira, do senhor ter se disponibilizado a vir, porque as pessoas estão na correria do dia a dia, pensando em ganhar o pão, estão esquecendo que nos bastidores, ao apagar das luzes, nossos direitos estão sendo cerceados. Não é, coronel? Então, boa tarde, Beth, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui, sempre pedindo a Deus que dê sabedoria e serenidade, né? Bom, a notícia que me deixou estarrecido foi o Ministério Público de São Paulo pedir a cassação da concessão da Jovem Pan. Meu Deus do céu, como é que pode Da isso? rádio, né? Não, da televisão. Da televisão? Televisão, porque a Jovem Pan, ela eu tomei conhecimento da rádio e eles deixariam aberto o YouTube e a TV. Então já mudou, é porque é tudo muito rápido. É né? muito rápido, é muito rápido. Então eles estão... Então me corrija, por favor. Exato. E aí a gente percebe que a coisa não está só na Suprema Corte. O Ministério Público do Estado de São Paulo, não foi o Ministério Público Federal. Entende? Então, assim, é um momento de muita preocupação de que nós podemos ter um veículo de comunicação censurado porque pensa diferente. Qual é o argumento, Beth? Desinformação. O que é desinformação? É a informação que eu não concordo? Eu, por exemplo, eu sou espírita, Beth é evangélica, então ela pode achar que o que eu penso é desinformação e vice-versa. Eu até coloquei uma coisa religiosa aqui. Mas o que é desinformação? É ter uma visão diferente da nossa? Mas isso está acontecendo em todas as áreas. Você deu um exemplo religioso, eu vou dar outro, espero não ser caçada por isso, mas é só um exemplo, tá, SF? Pelo amor de Deus, só um exemplo. Agora é proibido falar a palavra homossexualismo. As igrejas não podem mais falar homossexualismo, tem que falar relação homoafetiva, não relação homossexual. É proibido falar isso porque as pessoas... esse movimento LGBTQI+, e outras letras que foram acrescentadas, eles entendem que isso é homofobia, e não é um nome. Mas como o ismo está ligado, teoricamente, aí eu teria que ser um psiquiatra, um psicólogo a falar, a doença, aí não pode mais falar homossexualismo, só petismo, por exemplo, é doença? Então, assim, não pode falar petismo? Para nós que somos cristãos mesmo, né, para isso não muda nada, porque lá na Bíblia está escrito, e Deus fez o homem e a mulher. Então, o que nós vamos continuar ensinando para nossas crianças é que Deus fez o homem e a mulher e ponto. Então, não importa. Por enquanto, né? Essa mudança. Por enquanto podemos, porque já também existe todo um trabalho para tirar alguns trechos da Bíblia. Então, assim, está muito complicado o Coronel Germano, o que está acontecendo no nosso país. Então, se eu não concordo com a sua posição, aí já se cria que é homofobia, que é crime, ou desinformação. Então, isso é um caso assim absurdo, porque eu entendo como crime quando você está incitando alguém. Se eu chegar aqui e começar a incitar um grupo contra outro grupo, seja ele qual for, minoria, maioria, mas a partir do momento que são palavras que são usadas, que a gente já conhece, que está em todo um contexto, não vejo. Mas, enfim, quem somos nós, né? Então, voltando ao caso da Jovem Pan. Da Jovem Pan. A gente trouxe aqui um artigo para colocar, que é o 220 da Constituição, e até a gente vai tentar projetar. Tem 220. Vê se fala sobre a liberdade de... porque fica um pouco embaçado na tela. Mas se aí, se o senhor tiver aí... Eu tenho ele aqui, porque eu já botei. 220? Vê, que eu acho de grande importância que nós possamos fazer a Vê se eles botaram certo na tela, mesmo embaçado. Então, 220. Olha só. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, tá? Qualquer forma. Não diz quais são. Processo ou veículo não sofrerão, isso foi escrito em 1988, qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade do processo, né? Nenhuma lei poderá constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Bom, vamos lá. Ele coloca ali
observando o disposto do artigo, tem todos os artigos Sim. lá, quem quiser conferir, se é a Constituição de 1988, né? 1988. O que eu queria colocar, Beth, e amigos que estão nos assistindo? Já existe limite. Vamos dar um exemplo de Petrópolis. Pode tirar a imagem, por favor. Vamos dar um exemplo de Petrópolis. Sim. Vamos supor que a Beth resolva apresentar um caso em Petrópolis, falando do prefeito Rubens Bom Tempo. Ela pode mencionar processos que ele já respondeu, mas não pode ofender a honra. Porque senão ele vai lhe processar. Sim. Então nós já temos os limites, que está no 139, 140, 141. Calúnia, injúria e difamação. Sim. Isso já existe. Mas isso o não implica em fato- prisão. É. Isso não implica em prisão. São penas pequenas que ele vai fazer ela indenizar. Sim. Coitado, vai pagar no bolso dela uma indenização. Sim. Um exemplo hipotético, evidentemente, uma jornalista com a altura que ela possui não vai fazer jamais isso. Ela vai citar apenas o fato. Sim. Mas nós temos os limites. A nossa liberdade, a liberdade que o constitucionalista colocou no 220 é com responsabilidade. Nós temos que informar. É o que a gente sempre faz aqui. Você usou até um exemplo muito bem colocado, porque a emissora sempre divulgou, não só do Rubens Bom Tempo, outros prefeitos que já passaram por aqui, os processos, a gente já mostrou e mostra até hoje. No momento tem um escândalo da CPTrans, que eu nem falei aqui por falta de tempo, mas com certeza toda a equipe de jornalismo está atenta e tem colocado, mas sempre baseado o quê? No que o Ministério Público apresentou, Sim, nos processos, nas provas, porque a gente não tem nada contra ninguém, pelo contrário. As pessoas envolvidas, eu até tive contato com elas, é uma família até que eu respeito, mas tem ali um fato que, né, a justiça que tem... precisa noticiar. Precisa noticiar. É diferente de você tomar uma coisa pessoal, ofender a honra. Sim, são os limites. Se você está falando de um escândalo que a pessoa roubou mais de 1 milhão, você não pode falar que a pessoa, por exemplo, é adúltera, porque aí não tem nada a ver com a situação ali. Então, assim, um exemplo bem esdrúxulo, mas que, às vezes, tem pessoas que não são profissionais que misturam. Olha, fulana, além de ter esse problema, ainda está traindo a mulher. Exemplo? Sim. Então, tem pessoas que usam isso. Isso a gente não pode, a gente tem que dar a notícia. E no caso da Jovem Pan, até onde acompanhei, eu não vi nada que não fosse informação. Porque é uma emissora que tem uma visão conservadora, na maioria. Mas ela não é única não, Beth. Ela tem, por exemplo, uma comentarista lá, que chama-se Amanda, que ela é progressista. Então tem um contraponto. Sim. Mas mesmo que é sadio para a sociedade, disso, senão né? não é democracia. Gente, eu queria colocar bem aqui, que nós estamos, esse avanço do judiciário, e eu trouxe também aqui a liberdade de expressão, vou pedir para ele projetar o artigo 5º da Constituição, que fala da liberdade de expressão. Só que, Beth, antes da gente entrar nisso, eu queria dar um salto, tá? Porque se nós formos na história do nosso país, a gente vai entender um pouquinho. Enquanto talvez. ele procura o artigo 5º, você... Isso. Por quê? Já achou o artigo 5º? Pode projetar. O artigo 5º, Tá aí. inciso 4, ele diz que é livre, ele consagra a liberdade de expressão. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tem na tela, eu acho que o pessoal em casa Então, consegue visualizar. Artigo 5º. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sim. Ou seja, nós falamos inicialmente sobre mídia, Sim, e agora nós estamos dizendo que as pessoas podem se manifestar. sim. Lembrando, pode tirar, querido. Lembrando que esse inciso não revogou os crimes contra a honra. Sim. Eu não posso entrar no Facebook de uma pessoa e falar, fulano Ofender de qualquer forma. Porque hoje em dia a gente nem sabe. Palavra. Hoje em dia a gente nem sabe mais o que ofende. O Porque que hoje em ofende. dia o errado está certo, de certo. repente vai virar elogio. Né? Tá certo. E aqui o que acontece? Quando nós falamos em censura, Beth, a gente acaba descambando para a questão da democracia. Justamente. Dr. Ives Gandra, que é um dos maiores juristas da nossa pátria, ele coloca que a Constituição de 88 tem 2 eixos fundamentais. A liberdade de expressão, mídia cerceada não há democracia. Sim. E a independência e a harmonia dos poderes. Sim. E hoje, como nós estamos com os dois, porque tem uma obra que é como morre a democracia, primeiro fato
para matar a democracia é o cerceamento da liberdade de expressão. É o primeiro e grande passo, É o né? primeiro Porque passo. Primeiro bem passo. grande. E um judiciário que não está harmônico é o princípio para uma ditadura. Eu só vou morder o bridão, uma expressão de cavalaria, com o doutor Ives, quem sou eu? Jurista, né? Que a gente não tem nem condição de fazer pergunta tamanha cultura dele. Participou da Constituição de 88. Eu diria o seguinte, Beth, não há uma ditadura plena se iniciando, porque algumas categorias podem falar o que quer. Eu vou dar um exemplo aqui para o meu amigo e minha amiga. No ano retrasado, o Porta dos Fundos fez um especial colocando Nosso Senhor Jesus como homossexual e fumando maconha. Isso ele pode. Isso ele pode. É seletivo. Quer dizer, a minoria pode tudo porque ela tem aquele vitimismo de ser minoria. E o tradicional, ele não é respeitado porque ele é chamado como... Tem um nome que eles gostam muito de falar, eles são um nome, dominadores. Né? Não, mas tem um reacionário, uma coisa assim, não aceita. Exato. Então, assim, o que faz parte, né, da nossa cultura, da nossa criação, virou reacionário. O novo, a minoria que virou o certo. Então, está uma confusão. Quer dizer, no que eu acredito, Jesus como meu Senhor e Salvador, ele pode ser o tempo todo modificado, mudado, açoitado, mas o outro lado não, o outro lado vira vítima. Então, nós estamos com esse... Plenitude de expressão, de liberdade democrática para um grupo. Para um grupo. O outro não. Os valores estão totalmente invertidos, porque esse grupo, ele tem o direito, não quer dizer que o nosso tem que acabar. Eles podem ter o direito, mas por que vai cercear o nosso? Sim, sim. E outra coisa, na minha área de segurança pública, os direitos e garantias individuais para os criminosos são totais. Por isso que nós não estamos avançando totalmente na ditadura. Para algumas categorias é que nós estamos tendo uma seletividade. É uma liberdade de expressão seletiva. Seletiva. São direitos seletivos, porque seletiva. Direitos humanos é importante, sim. Mas a partir do momento que o policial é sempre vilão, aí eu já tenho meu ponto de interrogação. Eu, como jornalista, sempre gostei dos direitos humanos. Só que na última década virou uma coisa assim absurda, porque o policial é sempre vilão. Ele pode estar certo, ele pode estar mais ou menos, ele nem se dá mais o direito da dúvida, ele é sempre vilão. Então, as coisas são meio complicadas, né? Sim, sim. Esse avanço do judiciário é muito perigoso. No Brasil, por exemplo, nós temos um preso político, que é de Petrópolis. Sim. Daniel Silveira é um preso político. Ele é. Ele foi preso por se expressar. Gente, eu não estou concordando com palavrão. Até porque existe a lei que o senhor mesmo acabou de falar aqui, as pessoas podem processar ele por danos morais. Então, se ele foi além, ele pode e deve pagar, tem que doer no bolso. Porque sim, mas condenado a 8 anos, agora, Beth, sendo primário. Aí já é uma outra... Não, arbítrio total. Nós temos preso por direito. Só o Daniel Silveira? Não. Tem aquele menino, Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos e já foi pedida a extradição, mas a corte americana não aceita isso, que lá há uma... Isso eu queria esse ponto para dar um pulinho na história, gente. Por que nós temos esse problema com regimes totalitários no nosso país? Como é que foi construído nosso país? Construído, fazendo a concordância com a época. A América, em 1789, enfrentou a Inglaterra e deixou a condição de colônia para se tornar uma república. Sim. As 13 colônias, o primeiro presidente foi um militar, o general George Washington, mas o grande articulador da Constituição foi Thomas Jefferson. Thomas Jefferson escreveu, e tem frases espetaculares, né? Então ele escreveu a Constituição americana com as 13 colônias. No Brasil, como é que nós estamos na cidade imperial? O Brasil passou pelo Império. Sim. Passou pelo poder central. Talvez se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo em 1789, mais ou menos na mesma época da independência americana, o Brasil poderia ser outro. Eu sempre defendi isso, que eu escutei do professor de História, mas Laurentino Gomes me provou que não. Por quê? Nós íamos ter várias repúblicas aqui dentro. Nós não teríamos a integridade do território nacional, o que aconteceu com a América Latina. Sim. A América Latina toda era o quê? Colônia da Espanha. E se tornou vários pequenos pedaços, vários países, né? No nosso caso, alguém mora no litoral poderia achar maravilhoso.
Mas quem mora em Mato Grosso, olha só quanto se ia gastar de frete para passar e alfândega para importar um produto. Então o Brasil tinha que ter esse tamanho mesmo. Foi muito importante o imperador Pedro II, que colocou o patrono do Exército Brasileiro com essa missão. Nós tivemos várias insurreições. Mas o que eu estou dando essa volta toda? Períodos de democracia no nosso país não foram muito longos. Só o imperador Pedro II ficou 49 anos. A proclamação da República, ela iniciou o quê? A República Velha. Os votos não eram secretos. Ou seja, os antigos coronéis, que não eram coronéis, né, eram de fazendas, obrigavam as pessoas a votar em quem eles queriam. Sim. Então, assim, a gente tem uma revolução em 30 com Getúlio Vargas, mas em 32 uma constituinte, e 37 um golpe do Estado Novo. Então, o Brasil ele não tem uma história, uma evolução democrática. Daí a grande dificuldade de nós não percebermos o que hoje esses avanços do judiciário, né? E a questão para uma democracia, a gente precisa ter liberdade de expressão, como eu falei, e os 3 poderes independente e harmônico. Eu acho que eu coloquei um artigo aí em relação aos poderes, é o artigo 2º da Constituição. Ele vai procurar lá o artigo 2º. O artigo 2º. E é muito importante que as pessoas entendam que quando você cria uma censura da informação, da expressão, porque liberdade mesmo de expressão hoje em dia no país está complicado, é o primeiro e grande passo para que a democracia ela comece a ser podada e, sem percebermos, entraremos numa questão como a Venezuela. Porque a Venezuela, no contexto geral, teoricamente, ela vive numa democracia, mas na prática não. E isso pode acontecer com o Brasil. Da gente, teoricamente, ser um país democrático, mas na prática não. A gente não tem esse direito. A nossa resistência, ainda que nós temos, é a Câmara. A Câmara está com uma maioria relativamente conservadora e ainda não consegue, exemplo concreto, a reforma tributária que ia ser votada essa semana já não vai mais. Mas se continuar nesse caminho, eles podem achar brechas. Sim, o judiciário está junto com o executivo. Então, brechas para poder caçar esses deputados. Essa maioria vai diminuindo. Sem dúvida, Beth. Essa primeira, e a gente pode entrar na questão da cassação, pegar um deputado com 300 mil votos do Paraná, que foi o Deltan Dallagnol, e caçar, porque deixa eu explicar aqui, amigo, minha amiga, como é que é a candidatura? A candidatura é um processo de registro. Naquele momento é que ele poderia ser impedido. Sim. Ele foi aceito em primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Depois de já ter sido empossado, tirar o mandato. Isso é uma violência total. Por quê? Porque é alguém que foi contra a Lava Jato, né? Então Sim. isso está nítido. Produção achou? Achou? Segundo? Vamos ver se achou pra gente. Senão comentar. eu leio aqui rapidinho, porque eu botei. Por que eu queria falar nesse o artigo 2º? Mas eles vão achar Porque assim. ele cita que a questão aqui, ó, vamos lá, são os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Artigo 2º. São, aliás, Beth, eu queria fazer uma observação. O preâmbulo da Constituição, a Constituição ela é espiritualista. Por isso que eu não tenho... Ela começa assim, sob a proteção de Deus, o preâmbulo, antes do primeiro artigo, aprovamos a seguinte Constituição. Então me perdoe quem é ateu, mas Sim. a Constituição representa a vontade da maioria da Assembleia Constituinte. Né? Diga-se de passagem, os partidos do lado vermelho não quiseram assinar a Constituição, mas hoje eles... Vamos lá. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Por que o judiciário está por último? E por que o legislativo? O legislativo é o primeiro. Por que, meu amigo, minha amiga? Porque ele tem situação e oposição. Sim. É mais importante para permitir o contraditório. Porque o executivo aí ficaria o poder todo concentrado. Da maioria. O legislativo, por que eu li aqui? Ó, são poderes. Legislativo vem em primeiro lugar. Sim.
Executivo e judiciário. O judiciário tem que ser escravo, ele achou. São poderes da União independentes, harmonicamente, legislativos... porque o legislativo é a maioria, o que garante a democracia. Que garante a democracia, porque há o debate, a convivência, a discordância. O executivo que representa a maioria dos votos, que está lá... Despreza a minoria. Teoricamente, ele despreza a minoria. Isso. E o judiciário tem que ser escravo do quê? Do que o legislativo faz. E nós não estamos vivendo isso. Não estamos vivendo isso. E o que é grave nisso? Quando o Supremo, porque eu vou te explicar, tentar explicar, que é um assunto muito complexo e a gente daqui a pouco... Posso abrir um parênteses sem cortar seu raciocínio? Claro. Nós podemos ser processados porque estamos falando isso? Acho que não, Beto. Estamos sendo bastante técnicos, a gente não está fazendo ofensa a ninguém. É porque do jeito que está caminhando... Todo mundo com medo. É um sintoma aliás, hoje até o deputado... Porque nós estamos caminhando para uma ditadura velada. Sim, lenta e progressiva. Progressiva, desculpa. Eu acho que não, porque estamos sendo técnicos, né? Mas até eu cortei seu raciocínio, perdão, mas eu não podia deixar passar essa, porque é complicadíssimo. A gente sabe que tem pessoas, tem olheiros, vamos pegar esse trecho aqui. Sim. Sabe, pega só o trecho, não pega o contexto, aí pega o trecho e coloca lá, e daqui a pouco o Ministério Público está aqui. Está querendo denunciar. Bom, o fato é que nós temos o judiciário. Deixa eu tentar explicar aqui rápido, sem juridiquês. Vamos dar o exemplo da questão do Moro, da competência para o processo. A competência, em via de regra, artigo 69, 70 e 71, é pelo local da infração. Um delito ocorrido em Petrópolis, em Paraíba, em Três Rios, no Rio de Janeiro, ele é julgado pelo juiz local, em regra. Porém, e aí vem no 71, quando o delito tem vários locais, ou seja, vamos supor que alguém praticou um delito em Três Rios, aí chegou aqui, praticou outro, etc., no mesmo dia. O que o 71 prevê? O juiz prevento, ele assume. O que é prevento? Aquele que primeiro toma ação, que foi o caso do Moro. Eu entendo que o Supremo considere que o artigo 71 do Código de Processo Penal, ele é inconstitucional. Mas ele tem que declarar isso. O que ele não pode é o que ele está fazendo. Escolhe a hora que ele quer cumprir. E para a Beth, que é evangélica, ela entende bem. Ela vê uma norma ali, tanto o evangélico como os judeus, eles têm uma capacidade interpretativa muito boa, porque eles chamam-se hermenêutica isso, né? Eles leem a letra ali. Quer dizer, para o Supremo deixar de cumprir uma norma, ele tem que considerar ou a lei inteira ou artigos inconstitucionais. Examinar e escolher aquela que ela vai cumprir é um cúmulo do absurdo. E é o que nós estamos fazendo. Um exemplo concreto é o que aconteceu a questão do 8 de janeiro, que nós não estamos concordando com nenhum vandalismo, porém, não pode ser julgado pelo Supremo. Ali a competência é o juiz da Vara Federal de Brasília. Quando a autoridade escolhe o que ele vai julgar, é o quem. E o que eu mais me estarreço, Beth, é os juristas do lado vermelho da força ficarem calados. Porque sempre eles foram contra isso. Nós estamos, como eu falei, o fundamento é o quê? Liberdade de expressão e garantias individuais. Mas a lei agora está seletiva. Isso aqui me interessa, isso eu concordo. Sim. Isso não me interessa, isso aqui eu ignoro. Hoje a pessoa defende isso. Sim, porque tem ódio de determinadas categorias. Amanhã aquilo vai se voltar contra ele. Eu não sei se cabe nesse assunto, eu creio que sim, mas essa inelegibilidade do Bolsonaro não entra nesse contexto da lei seletiva? Sim. Porque está tudo estranho, né? O Lula, com tantas provas, está solto e inocente. O ex-presidente não se tem as provas, só ainda não está preso, porque eu nem duvido disso, sem mas dúvida. Já está inelegível. Não está tudo estranho? Não está tudo assim meio que do sem dúvida. casaco do lado avesso? Sobre urna, a Beth está me dando uma gancha aqui, a gente trouxe um livro. Eu não vou falar de urna, que eu não sei nada de informática, mas eu vou colocar, eu acho que a produção está com... O vídeo do Ciro Gomes? Do Ciro Gomes. O vídeo do Ciro Gomes. É fantástico esse vídeo. Eu já conheci. Ele novinho, né? Vamos botar aí, vamos ver. Faltava. Esse sistema de urna eletrônica, você viu aí agora, a Alemanha... Mas eu prefiro papel? Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e
uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Parece que vai O fato funcionar é que em hoje... 3 estados experimentalmente. mas nós pedimos que fosse muito feito isso, tinha tempo hábil para isso e estranhamente o ministro Nelson Jobim não quis fazer. Agora, hoje o que existe de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, Ciro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. E, mais grave que o brasileiro não sabe, o código-chave da totalização não é guardado pelo tribunal. É guardado pela ABIN, essa agência de espionagem do governo federal, subordinada à hierarquia do presidente da República. Mas aí tem um sistema aí, desculpa, aí tem um sistema de... Não, eles não querem deixar os partidos fiscalizar o código-fonte. Nós já pedimos 1000 vezes, eles não deixam. Mas vale a pena esclarecer para não ter dúvida sobre isso. Sim, mas nós queremos e o tribunal não dá. Todos os partidos querem. Nós queremos, nós da oposição queremos, já pedimos muitas vezes. Então, como... Bom, Beth, eu não preciso fazer comentário nenhum. O partido do Ciro Gomes, PDT, foi ele que pediu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. E o Ciro Gomes também deve ser inelegível? Eu não estou falando sobre o ONU, nem Beth, porque nós não estamos fazendo curso de canário. Nessa época a gente ainda não estava, né? Eu não sei se é por isso que eu falo, é gradativo esse negócio. Senhora, eles vão cortando a liberdade de expressão aos poucos, porque aquilo ali foi na Bandeirante. Sim. E ele não sofreu nenhuma represália de nada, nem Ministério Público, nem TSE, nem STF. Eu vou dar um pulo e falar sobre a questão da religião. Tudo que o ser humano faz pode ser aperfeiçoado. Eu não entendo de informática, eu não vou falar sobre informática. Mas o que Deus faz é que não pode. Ninguém conseguiu, né, fazer ainda, e nem vai conseguir o que Deus faz. Mas o ser humano pode aperfeiçoar. Sim. Foi uma opinião. Tá? E ele não é só opinião, ele faz até acusações. Agora, o presidente fez a opinião e aí caçaram, né, foi se tornado inelegível. Mas a gente tem um outro vídeo aí, não tem, Beth? Tá dos Estados Unidos agora, por favor, produção. Sorry, I can't hear you. Sorry, you said you feel like Joe Biden is dividing the country, but do you feel like Donald Trump is doing the same by falsely telling people that he won that election when he lost it? How does that divide the country? Questioning an election where there are obviously problems is dividing the country? Since when can we not ask questions about our elections? As a journalist for many years, I was a journalist after 2016, and I distinctly remember many people just like you asking a lot of questions about the 2016 election results. And nobody tried to shut you up. Nobody tried to tell Hillary Clinton to shut up. Nobody tried to tell Kamala Harris when she was questioning the legitimacy of these electronic voting machines to stop. We have freedom of speech in this country, and you of all people should appreciate that. You're supposedly a journalist. You should appreciate that. So I don't see how asking questions about an election where there are many problems is dividing a country. What I do see dividing a country is shutting people down, censoring people, canceling people, trying to destroy people's lives when they do ask questions. Last I heard, we still have the Constitution. It's hanging by a thread, thanks to some of the work some people in this area have done. But we're going to save that Constitution, and we're going to bring back freedom of speech. And maybe someday you'll thank us for that. E talvez um dia você nos agradeça por este bate-papo de hoje, porque o jornalista, ele tem obrigação de levar a verdade, mas o cidadão tem a obrigação, o dever e o direito de lutar pela sua liberdade de expressão, sim. Porque o que hoje pode parecer apenas uma coincidência, na verdade, isso é um processo gradativo de censura à liberdade de expressão. Muito bacana, né? Essa jovem senhora, que eu acho que tem 53 anos, é jornalista. É jornalista. E com grande chance de, se houver algum problema com o Trump, ela ser a próxima presidente americana. É conservadora, uma mulher que era jornalista policial, gostava de acompanhar. E foi bom que a gente colocou opiniões de outros, né? Nem a minha, nem a... Curso de Canário, um pastor que eu conheço, que ele fala o seguinte, o canário fica preso, né? Então eu vou dizer aqui para o meu amigo, nem eu, nem Beth, nós não vamos fazer curso de canário. Nós colocamos a opinião dos outros aqui. A que ponto que nós chegamos? O sujeito não pode, a gente não está fazendo ofensa de ninguém, a gente não está xingando, a gente está de forma comedida, mas até para fazer uma opinião sobre um equipamento, por quê?
O que é democracia, gente? Quase todas as palavras políticas elas têm origem grega. Demo, povo, cracia, poder. Sim. Se nós temos... Deveria ser o poder que emana do povo, pelo menos. Que é o artigo 1º. Todo poder emana do povo. Sim. Até esqueci de mencionar. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Então, como é que se afere a democracia? Através do processo eleitoral. Aperfeiçoá-lo, estou pensando no que eu vou falar aqui. Eu não vejo problema em aperfeiçoar. Ter alguma dúvida, a própria lei eleitoral, ela permite recurso. Ela permite recordagem. Se ela permite, é que ela entende que determinadas coisas podem ser questionadas. É porque não existe nada que o homem tenha feito que seja perfeito. Não existe. Perfeição só em Jesus. Então, assim, eu não vejo nenhum problema se questionar. Pelo contrário, tudo tem que ser questionado. De um lado, de outro. A gente não pode pegar só uma verdade. Sim. Não existe isso. Nesse mundo não existe uma verdade. A única verdade que eu conheço é Jesus, que é o caminho, né? A verdade e a vida. A única verdade que eu conheço é Jesus. Eu não conheço nenhum homem que tenha a verdade. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, e principalmente os equipamentos, as máquinas. O supercomputador, por mais que ele seja super, alguma falha ele terá. Não existe perfeição 100%. Então, eu vejo esse momento muito complicado, muito delicado. A gente está numa linha muito tênue entre o que é o nosso direito e que é o que esse poder que agora está mandando um país entende como nosso direito. Sim. Então, a Constituição... Antes, eu tenho uma Constituição, eu abraçava e falava, meu direito é aqui. Hoje em dia, eu já não sei. Nós perdemos, já não sei mais. É um momento muito perigoso. Quanto tempo a gente tem, Beth? Já, na verdade, a produção já falou que acabou, mas eu tenho tempo para o senhor fechar seu raciocínio. Eu vou acabar, já que eu falei em Independência Americana, que foi 4 de julho, que foi ontem, isso. Né? Eu vou terminar com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson tem uma frase espetacular. Quando o povo tem medo do governo, e aí podemos colocar outras expressões, tirania. Quando o governo tem medo do povo, aí nós estamos em liberdade. E nós, no momento, estamos mais parecidos com a primeira parte da frase de Thomas Jefferson. É verdade. Muito obrigada. Espaço sempre aberto. E nós vamos, sempre que possível, trazer esses temas, porque não importa se as grandes emissoras estão concordando com isso. Não importa. Porque hoje em dia, com a internet, mesmo uma TV regional como a nossa, que está apenas em 6 municípios, mas com a internet a gente pode chegar em qualquer lugar, é só você compartilhar antes que nos tire do ar. Mesmo a gente fazendo tudo dentro da área técnica, tudo dentro de... Mas hoje em dia a gente não sabe mais o que pode e o que não pode. Então, enquanto pode, compartilha, por favor. Obrigada, Taekwondo. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.